Eu vou direto ao ponto. Sim. Qual que é o status atual da pandemia no Brasil? Absolutamente crítico. É como se você estivesse em Fukushima alguns anos atrás e o cara na sala de controle percebesse que o reator nuclear tinha saído completamente de controle e havia se iniciado uma reação em cadeia irreversível. É mais ou menos essa metáfora que eu faria nesse momento. Você acha que está absolutamente fora de controle a situação? Eu acho que sim. Aliás, não só eu, né? O Imperial College, a Oxford, a Harvard, as agências de notícias do mundo todo, enfim, é um consenso mundial que o Brasil hoje é a maior bomba relógio da pandemia do mundo. O Brasil é uma ameaça global mesmo. Ah, sem dúvida nenhuma. É só, né, você pensar 30 segundos, você vê. Hoje eu acabei de olhar os casos nos Estados Unidos e as mortes, os dados do New York Times aqui acabaram de sair, mostrando que há uma contenção clara, os óbitos americanos caindo, o número de casos caindo para o que foi equivalente à primeira onda deles, no começo do ano passado, né, bem abaixo do que aconteceu no inverno, no começo do inverno. Então, nós somos, nesse momento, o epicentro da pandemia mundial e com os números contrários ao resto do mundo subindo, né, subindo. E a possibilidade de várias mutações ocorrerem, milhões de mutações ocorrerem, várias variantes poderem surgir aqui no Brasil por causa desse descontrole, né, do espalhamento do vírus. E outro fator muito importante é que, enquanto a maioria das sociedades e economias equivalentes ao Brasil fizeram medidas corretas, né, como o lockdown na Europa, que perdura ainda, né, na Alemanha e pela terceira vez no Reino Unido. Você só precisa ver as curvas da Europa e ver como elas funcionaram, né, na contenção, e agora com a vacinação aumentando. O Brasil está vacinando 10 vezes menos do que precisaria, entre 200 e 300 mil doses por dia, precisaria de 2 a 3 milhões por dia. Então, é uma situação cataclísmica, né, nesse momento. E a OMS sabe disso, a Organização Mundial da Saúde sabe disso, não há dúvida alguma. É o pior lugar do mundo para se estar hoje é aqui, então, né? Eu acho que do G20, das grandes economias, dos grandes países do mundo, eu não tenho a menor dúvida. Tanto é que ninguém está vindo para cá, ninguém quer vir para cá, e tenho relato de amigos meus que moram há anos, né, na Europa, nos Estados Unidos, como eu, dizendo que cada momento que eles vão a algum lugar e falam que são brasileiros, imediatamente as pessoas perguntam qual foi a última vez que ele veio ao Brasil. Há quanto tempo ele chegou nos Estados Unidos? Um amigo meu falou 36 anos. Né? Então, mas nós somos sendo tratados como se fôssemos provenientes de uma colônia de leprosos na Idade Média, ou se fôssemos no Reino Unido, né? Você deve ter visto o caso de um brasileiro que, eu não sei se é homem ou mulher, que começou a ser caçado no país porque tinha entrado e, por alguma razão, desconfiavam que essa pessoa estava infectada. Parecia uma caça a um terrorista, né? Lá no Reino Unido, né? E é isso que vai acontecer daqui para frente. O que você acha que vai rolar aqui no Brasil? Assim, o que vai ser esse ano para a gente, vamos dizer assim? Quer dizer, é difícil falar até do dia de amanhã, né? Mas assim... É difícil fazer um prognóstico muito mais longo no Brasil, porque o Brasil é o país onde o Salvador Dalí teria dificuldade de adquirir cidadania, né? Porque ele é tão surreal que nem o Salvador Dalí, que é o criador do movimento do surrealismo, aguentaria a completa falta de previsão, né, que é a nossa vida aqui no Brasil. Eu cheguei aqui em fevereiro do ano passado para ficar alguns meses com a minha mãe, para cuidar dela, e não tive como retornar para os Estados Unidos, e de repente eu me recalibrei, né, depois de 32 anos no exterior, com o que é passar um ano no Brasil e ver a completa falta de critério, completa falta de
realidade, né, de choque de realidade que nós estamos passando. Não é só, claro que o maior culpado disso é o governo federal, mas da própria sociedade brasileira, né, a quantidade de festas clandestinas que foram realizadas. O país tem uma eleição nacional no meio de uma pandemia fora de controle, né? Essa eleição tinha que ter sido adiada, é óbvio, porque ela foi o evento sincronizador que disparou essa segunda onda brasileira antes da primeira terminar, sincronizando todos os estados do país, né? Por isso que nós estamos vendo o que nós estamos vivendo. Não foi a variante da Amazônia que criou o que nós estamos vivendo, foram as eleições, que ninguém se opôs à realização, os cientistas falaram que ela tinha que ser adiada, mas ninguém deu ouvido a nós, né? Depois os eventos natalinos, as festas do final de ano e o carnaval. E mesmo com pessoas morrendo, 1.500 pessoas, e talvez hoje e amanhã a gente bata o recorde, né? É muito provável que nos próximos dias a gente cruze 2.000 óbitos por dia, que seria uma tragédia incomensurável, né? As pessoas continuam festejando, as pessoas continuam realizando eventos. Nós estamos jogando futebol. Amanhã, eu não sei se você sabe, mas começa a tal da Copa do Brasil, aqui do ano de 21 no Brasil, com eu não sei quantos times, é mais de 80 times, que vão começar a cruzar o território brasileiro de cima para baixo, com delegações de até 40 pessoas, pegando avião para ir sair de Manaus e jogar em Porto Alegre e vice-versa, entendeu? E ninguém fala nada. A CBF se recusa a cancelar ou adiar os jogos, ou dar um tempo, sendo que esses podem ser eventos super spreading gigantescos, como se provou em outros países, né? Você acha que as escolas, o que você acha das escolas? Elas deviam estar fechadas, elas nunca deviam ter aberto. É uma maior responsabilidade que foi cometida nesse país, foi a abertura de escolas no meio de uma pandemia fora de controle. Essa decisão é condenada internacionalmente pelos maiores centros de pesquisa do mundo. O que se fez aqui foi uma irresponsabilidade sem tamanho. Abrir escolas, por exemplo, no estado de São Paulo, na situação que São Paulo, que aliás nunca fez o manejo correto, né, da pandemia, o estado mais rico, a cidade mais rica do Brasil, nunca teve um lockdown real, nunca fez o que era preconizado, nem mesmo pelo seu comitê científico, né, que foi, como se diz, recetado pelos políticos, pelo governador, que tem na sua assessoria econômica a voz mais alta do controle da pandemia. Como, aliás, o New York Times anunciou, foi um dos maiores erros, dos 5 maiores erros cometidos nos Estados Unidos, um dos erros gigantescos que o New York Times, ouvindo epidemiologistas do país inteiro, colocou na lista do top 5, é criar comitês científicos que têm membros da comunidade de negócios que têm mais poder em decidir o que fazer do que a voz da ciência e da medicina. Esse foi o maior erro americano, um dos 5 maiores erros americanos, que foi repetido no Brasil, né, por alguns governos de estado que ainda acham que podem manter escolas e cultos, né, igrejas e cultos abertos numa pandemia fora de controle, com ocupação de leitos próximo do colapso. Porque no Reino Unido, as escolas para a população marginalizada ficaram abertas, mesmo nos piores momentos da pandemia. Não, elas foram fechadas. No final, elas foram fechadas porque se mostrou que elas estavam sendo lugares de disseminação do vírus. Uhum. Não necessariamente entre as crianças, mas entre os professores, funcionários. As escolas do Reino Unido vão abrir agora, depois de semanas de lockdown, né, rígido. E mesmo assim, ontem, no Guardian, o jornal inglês, anteontem, eu não sei o nome dela, esqueci, me perdoe, mas uma epidemiologista famosa lá, disse que é um absurdo eles abrirem todas as escolas ao mesmo tempo, que eles deveriam fazer algo muito mais escalonado, muito mais devagar, porque eles já tiveram 3 ondas gigantescas, a última foi devastadora para o país, por isso que eles fecharam, né? Eu acho que você lembra, em dezembro, o Comitê Científico Inglês, o SAGE, foi na BBC, foi na televisão inglesa, falou, olha, se o país não fechar em 12 dias, o NHS, o SUS deles, colapsa. Tá? E o primeiro-ministro teve que mudar de ideia e fechou tudo. Só que agora, essa epidemiologista e outros profissionais ingleses estão dizendo que o plano de abertura vai cometer os mesmos erros dos planos anteriores, né? E essa é a grande preocupação. A Angela Merkel não permitiu as escolas na Alemanha, né? E em países que o manejo foi muito bem feito, como na Nova Zelândia, vocês devem ter visto, você deve ter visto também, Auckland, a maior cidade do país a semana passada, fez um lockdown de 1 semana por causa de um caso.
um caso não rastreado. Então, Né? aqui, o que você acha que deveria ser feito aqui no Brasil, afinal de contas, a essa altura do campeonato? Eu estou falando disso desde dezembro, né? A minha proposta eu publiquei em 18 de dezembro, repeti em 4 de janeiro. Nós somos de uma comissão de salvação nacional, com o Congresso, com o Supremo, com os governadores de todos os estados, com a sociedade civil, com entidades científicas, para tomar conta, né? E criar um Estado maior para tomar conta do manejo de todos os aspectos da pandemia. Nós precisamos de um lockdown nacional, rígido, real, de pelo menos 21 dias. Agora, isso é apoiado pela comunidade internacional científica, né? Um lockdown onde você restringe o fluxo pelas rodovias e o espaço aéreo brasileiro, fecha o espaço aéreo internacional para evitar novas variantes. Nós já recebemos a variante da Califórnia semana passada, muito provavelmente vamos receber a de Nova York também. Já temos a do Reino Unido, da África do Sul, temos a nossa própria, provavelmente vamos ter mais variantes brasileiras, e junto com isso nós precisaríamos aumentar o número de pessoas vacinadas da ordem de 10 vezes. Nós precisaríamos ter um plano como o novo presidente americano fez. Em 30 dias, ele chegou a 2 milhões de doses diárias. Eles estão usando uma vacina diferente, né? Estão usando a Pfizer e a Moderna e vão pôr agora Johnson Johnson no negócio. Mas eles atingiram a meta em 30 dias, 50 milhões vacinados, e agora atingiram, acho que foi quarta-feira, semana passada, se não me engano, 2 milhões de doses diárias, que é o que o Brasil teria que ter como meta mínima nas próximas semanas. Ô Miguel, mas a gente escuta muito esse termo guerra das vacinas e a dificuldade das nações menos desenvolvidas de conseguirem essas vacinas, né? Sim. Como isso te soa? Hoje de manhã nós tivemos uma discussão exatamente sobre isso e isso não condiz com a realidade, né? Primeiro, evidentemente, que o governo federal rateou, fez todas as besteiras possíveis. Nós podíamos ter milhões, dezenas de milhões de doses da Pfizer e de outras vacinas que foram oferecidas no Brasil, porque o Brasil não é um mercado preferencial. Isso que as pessoas... O nosso hábito de diminuir o Brasil, o nosso complexo de vira-lata, de falar que tudo aqui não presta, é tão absurdo, porque, como eu vivo fora do Brasil, eu ouço o outro lado da moeda, né? Quão importante o Brasil é no mundo, do ponto de vista geopolítico, do ponto de vista científico, né? E no caso das vacinas, as empresas querem vir para cá porque o índice de adesão no Brasil é muito mais alto proporcionalmente per capita do que em outros países, como, por exemplo, Estados Unidos. Então, todas as empresas farmacêuticas têm o Brasil como um mercado preferencial, porque elas sabem que elas vão vender um número de doses muito grande. E como o coronavírus tudo leva a crer que vai ser uma vacina que vai ter que ser renovada anualmente, como a da gripe, você garantir o mercado brasileiro é um grande breakthrough para a sua empresa. Você está falando de bilhões de dólares anuais. Então, as empresas estão morrendo de vontade de acertar um acordo aqui. Se o Brasil tivesse líderes com mínimo de sinapses funcionantes, eles pegavam o contrato, olhavam e falavam, ok, vocês querem que nós sejamos responsáveis pela litigação, né, caso haja, né, queixas, tudo bem. Assinava e pronto. E depois ia ver o que acontece. A vacina tendo sido aprovada, sendo segura, sendo eficaz, o FDA americano, o CDC europeu, a Anvisa tendo dito em caráter emergencial que a vacina é ok, você tem que comprar a vacina. E veja, o Brasil tem reservas cambiais de mais de 300 bilhões de dólares, né? Uma das maiores reservas, ninguém fala isso na imprensa brasileira, não sei também. Uma das maiores reservas em dólar, em cash, do mundo é a brasileira. Está no top 10 do mundo, tá? Para que serve esse dinheiro? Entre outras coisas, para uma emergência como essa. Para comprar vacina à vista, para comprar proteção, equipamento de proteção. Hoje saiu a estatística, eu acabei de falar com uma rádio americana, o Brasil tem quase 500 mil profissionais de saúde infectados por coronavírus, é o recorde mundial. Nós perdemos 500, isso oficialmente, né? Provavelmente é maior o número. É quase uma morte a cada 19 horas de um profissional de saúde. Quando você perde um profissional de saúde, você perde dezenas de atendimentos que poderiam ser sido feitos por dia, tá? Então, é uma tragédia não só para a família desse profissional, para ele, evidentemente para ela, mas para o país, né? Nós somos recordistas mundiais, segundo essa rádio americana que eu acabei de falar. Então, nós tínhamos que, basicamente, cair de cabeça e fazer, em paralelo, todas as medidas necessárias para conter essa pandemia nos próximos 90 a 120 dias. Porque se a gente deixar,
se a gente deixar o troço solto, nós vamos chegar a 500 mil óbitos no começo do ano que vem. Ou mais rápido do que isso, se a coisa piorar muito. E as variantes, que ameaça elas representam? Bom, nós hoje, inclusive, falando com esses profissionais de saúde, ou essa rádio que é voltada para profissionais de saúde americanos, ficou muito claro que o Brasil agora, com a queda do número de infectados americanos, nós somos o maior laboratório a céu aberto, como eu falei há 2 semanas, do mundo, para que o número de mutações, né, gigantesco, estamos falando de bilhões de mutações aí ocorrendo, levem à possibilidade do aparecimento de variantes mais infecciosas, mais transmissíveis e mais letais. E é isso que o mundo começou a olhar para o Brasil e começou a dizer, ok, um país de 210 milhões, altamente conectado do ponto de vista do comércio exterior, né, um país que faz fronteira com exceção do Equador e o Chile na América do Sul, com todos os países da América do Sul, com um comércio marítimo, aeroviário gigantesco. O Brasil é uma ameaça global. Se a pandemia continuar fora de controle, nós vamos ter variantes, o Charles Darwin previu isso em 1859, tá? Não é nenhuma novidade para nenhum biólogo, nenhum virologista. Nós vamos ter várias variantes além da amazônica e temos a possibilidade, inclusive, de sermos pioneiros na confecção de um novo vírus, um CoV-3 aí, porque se você começar a misturar DNA aí, RNA, perdão, de diferentes vírus e houver um processo aí de hibridização, vamos dizer assim, você pode facilmente criar uma nova espécie, um novo vírus que aí sim seria uma ameaça para todo o planeta, porque nenhuma das vacinas atuais teria ação. Até agora, parece que as vacinas que existem atuam com a variante brasileira. Isso que eu ia te perguntar. Até agora, as vacinas seguram. Eu acabei de falar com a Inglaterra e o pessoal na Inglaterra confirmou que a AstraZeneca, a Pfizer e aqui o Brasil está confirmando, está dizendo que a Coronavac, né? As 3 neutralizam a variante brasileira, o que é uma boa notícia. Mas é uma notícia que é evidente que toda boa notícia a gente usa, né? Mas a verdade é que isso pode ser uma boa notícia temporariamente, porque se outras variantes aparecerem, veja só o que aconteceu com a AstraZeneca, a vacina na variante sul-africana, né? Ela deixou de ter efeito nessa variante sul-africana lá, menos de 10%, a última vez que eu olhei. Então, nós demos um pouco de sorte que a variante brasileira ainda pode ser neutralizada, tanto pelas vacinas que nós temos no Brasil, como pela vacina da Pfizer, e nós vamos ter resultados daqui a dias das outras vacinas, né? Da Moderna, da Johnson Johnson, eles vão anunciar a qualquer momento. Da própria vacina russa, que ainda não anunciou. Mas eu estou muito apreensivo, não com o presente, eu estou apreensivo com o futuro, se nada for feito aqui no Brasil. Né? Ô Miguel, eu estava lendo, eu vi um gráfico que mostrava que o Brasil ele está em 22º, se for ranquear as mortes por milhões de habitantes. Que leitura que eu posso fazer a partir disso? Eu vi outros países muito mais desenvolvidos. A Bélgica está encabeçando essa lista, por exemplo. O Reino Unido está na frente. Tem várias variáveis aí que tem que ser vistas com muito cuidado, né? Primeiro é a testagem brasileira, que é muito abaixo, muito abaixo. Então, quando você olha só os números de casos isoladamente, a subnotificação brasileira deve ser gigantesca, né? Tem gente que estima entre 4 e 12 vezes. Teve um estudo soro-epidemiológico no no meio da primeira onda lá no Ceará, num bairro da cidade de Fortaleza, a subnotificação era 20 vezes. Tá? Então, o número de óbitos é mais difícil de subnotificar, porque o Brasil tem uma notificação decente, mas não é impossível, tá? Então, podem ter tido muita gente que morreu aí, onde o atestado de óbito não mostra Covid. E o que a gente tem quando a gente conversa com os profissionais que estão na linha de frente, né? Quando eu estava no comitê do Nordeste, eu conversava diariamente com gente em todo o Nordeste, é que a avalanche de casos que está ocorrendo agora é inacreditável, tá? E a idade média de quem está morrendo está caindo. Então, os jovens que são, né, a força de trabalho que está exposta ao vírus, porque foi quem pôde ir trabalhar, né, na ausência de um lockdown nacional, essas pessoas, a carga viral é tão gigantesca que está aí fora, que ela está infectando jovens, e esses jovens estão sendo internados em UTI e estão morrendo. E tem outro valor
Outro número que é muito ignorado aqui no Brasil, mas que fora do Brasil é usado continuamente, primeiro é a letalidade, né? Que ninguém fala aqui no Brasil, que é bem alta, né? O Rio de Janeiro, Pernambuco tem a taxa de letalidade altíssima. Mas mais do que isso, são os casos crônicos. São as sequelas crônicas de Covid, que no Brasil vão ser milhões, né? Então, você não pode usar um indicador só para você ver o manejo, né? Eu sigo vários indicadores simultaneamente e a gente cria até novas formas de tentar avaliar a gravidade e o risco, misturando aí, né, com modelos aí desses indicadores. O outro indicador que é muito grave no Brasil é essa taxa de ocupação de leito de UTI, que em 19 estados já passou o patamar crítico. Tá? O Mato Grosso, por exemplo, colapsou recentemente, Rondônia, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Minas Gerais está a caminho, Amazonas, não preciso nem falar, né? Rondônia, Roraima, existem estados do Nordeste que estavam muito bem e que começaram, a Bahia, né? Está numa situação, tanto é que depois de resistir teimosamente durante meses, até a cidade de Salvador, que nós pedimos um lockdown em julho do ano passado, porque a situação já era crítica em julho do ano passado, finalmente entrou em lockdown, né, com o novo prefeito da cidade, finalmente viu a luz e resolveu fechar a cidade por uma semana e não vai ser suficiente. Evidentemente que não vai, né? Ô Miguel, você propõe um comitê por conta da ineficiência do Ministério da Saúde, é isso, né? No fundo. Bom, nenhum país saiu dessa crise sem uma força-tarefa nacional, um Estado-Maior de combate nacional, porque a crise ela requer ações em múltiplas dimensões. Né? Você precisa de um comitê multidisciplinar com poder de decisão, é o que a gente chama nos Estados Unidos binding, entendeu? Não é um comitê que sugere e os caras não ouvem e não fazem. Algo que o Supremo Tribunal, o Congresso, governadores, sociedade civil deveriam empoderar e dizer, olha, o que os caras falarem que tem que ser feito, vai ser feito. Entendeu? Porque nós passamos do ponto de só fazer recomendações e sugestões, passamos completamente do ponto, né? E veja, quando o Biden virou presidente e assumiu lá nos Estados Unidos e empoderou o comitê científico, que foi literalmente ignorado pelo Trump, mudou tudo, né? Mudou tudo no país. Né? Mesmo os governadores que resistiram às coisas mais simples, como criar uma lei que obriga o uso de máscara, né? Sob pena de ser multado ou de ter grandes penalidades aí, quando isso começou a ser feito depois que o Biden entrou, e eles estão no meio do inverno, o inverno não acabou ainda lá, revirou, houve uma revirada, né? E junto com a vacinação em massa, o país está começando a ver alguma luz. No momento atual, os Estados Unidos, por exemplo, pode sair dessa crise em julho, agosto. O Brasil pode ser um dos últimos países do mundo a sair desse problema, né? Você tem algum recado para o presidente Bolsonaro? Não, nenhum, porque eu habito outro universo, não existe comunicação entre o universo que eu habito e o dele, então, sinceramente, se eu tivesse na pele dele nesse momento, eu faria a única coisa digna que ele poderia fazer era renunciar, que claramente ele não tem a menor competência para exercer o cargo que ele ocupa, né? Então, eu aprendi desde criança que se você chega numa situação onde você não vê que você pode contribuir mais ou que você não é capacitado para continuar desempenhando o papel, você pede boné. Né? Eu acho que estava na hora dele pedir boné, mas eu não tenho nenhuma mensagem para ele, porque mesmo que eu tivesse, ele jamais ouviria e jamais entenderia. Né? E para o Dória? Para o Dória, eu acho que ele poderia fazer o que tem que ser feito, né? Ouvir o comitê dele, deixar de tentar politizar as decisões e fechar São Paulo, porque quando a história for contada dessa pandemia, quando a autópsia for feita dessa pandemia, São Paulo vai ter sido um dos piores manejos da crise desde o começo, né? São Paulo teve o primeiro caso 26 de fevereiro. Se tivesse feito um lockdown naquele momento, nós estudamos a dinâmica do espalhamento do vírus a partir de São Paulo e de outras capitais, né, do Brasil, desde o início aqui, e nas primeiras semanas, 3 semanas, São Paulo contribuiu com 85% dos casos do Brasil.
por causa do fluxo, né, de pessoas vindo por Guarulhos, no aeroporto de Guarulhos, e o grande hub rodoviário que São Paulo é, né? Se São Paulo tivesse se fechado, como o Wuhan fez na China, nós teríamos evitado grande parte do problema no início da pandemia, e daí, se as outras capitais, grandes capitais com aeroportos internacionais, seguissem o exemplo de São Paulo, nós teríamos uma crise muito menor, porque 29 rodovias federais brasileiras, além do espaço aéreo, foram as grandes artérias de disseminação do vírus no Brasil. Nós temos elas mapeadas, nós sabemos qual porcentagem de casos, que capitais contribuíram com que porcentagem, em que momento no tempo, e São Paulo foi o maior super spreader do Brasil, até meados de junho. Então, eu pediria ao governador que consegue entender, né, eu espero, que eu visse o seu comitê e trancasse São Paulo. Não tem mais como evitar. Não tem, aliás, o Brasil inteiro tem que fazer isso, mas São Paulo seria fundamental para dar o exemplo, porque se a cidade de São Paulo, o estado de São Paulo, boa parte já foi para o vinagre nesse momento. Mas se o estado de São Paulo colapsar, se o Hospital das Clínicas não tiver como aceitar pessoas aqui na USP, né, e já está acima de 80%, a última vez que eu olhei, de ocupação, se São Paulo colapsar, o Brasil colapsa integralmente. E aí vai ser bem difícil. Aí vai ser uma situação... eu não quero nem comentar, porque a série de colapsos que se seguiriam são irreversíveis durante muito tempo. Você imaginava que a gente fosse viver uma coisa dessas? Não. Eu achava que o Brasil tinha plenas condições de ter sido um dos exemplos do mundo, por causa do SUS, por causa da nossa capacidade de vacinação, né? Nós tivemos campanhas de vacinação que são cases de sucesso da Organização Mundial de Saúde, né? Enquanto os Estados Unidos teve epidemias de sarampo no norte do país, alguns anos atrás, né? Em cidades ricas, cidades Nova York, Minneapolis, Pittsburgh. Eu estava na Carolina do Norte e, de repente, comecei a ouvir notícias de crescimento de casos de sarampo, né? No meu estado. O Brasil não. O Brasil conseguiu taxas de vacinação altíssimas, né? Até recentemente, né? E eu, não só eu, a comunidade internacional, onde eu milito, médica, né, do mundo todo, achava que o Brasil seria um dos grandes exemplos, porque tinha condições de atender a sua população com o Sistema Único de Saúde, enfim. Então, é uma surpresa. Não, mas então esse governo é muito responsável. Não, ele é completamente responsável. Nós temos aqui grounds, como diria nos Estados Unidos, razões para vários indictments na Corte Internacional, tá? Outro dia eu postei, as pessoas não fazem noção. Nos primeiros 100 dias do genocídio de Ruanda, né, em 94, 500 mil pessoas morreram. O Brasil já perdeu 260 em um ano e pode chegar a 500 mil até o final desse ano. Nós estamos falando de números semelhantes, num prazo maior, mas números semelhantes do genocídio de Ruanda. Quando que algum brasileiro imaginaria estar falando nos mesmos termos de perdas de vida humana do que o genocídio de Ruanda, que, aliás, gerou vários processos, né, contra políticos do país à época, inclusive o primeiro-ministro, se não me engano, né, que foi preso por causa disso. Né, Como é que você explica para os teus colegas estrangeiros o que acontece aqui? O que você fala para eles? É muito difícil, né? Realmente tem sido talvez a parte mais difícil na minha comunicação com meus amigos de todo lugar do mundo, explicar o que se passa no Brasil, porque eles ficam completamente... Eles esperavam nos Estados Unidos, os próprios americanos, cientistas, né? Como o Trump tinha um negacionismo crônico e contribuiu para a crise que a ciência americana passa nesse momento, que é a maior crise desde que eu cheguei lá, que eu me lembro, né? Nesses 32 anos que eu estou lá. Eles esperavam nos Estados Unidos, mas não no Brasil. Ninguém esperava isso. Na Alemanha, na Ásia, meus amigos né, de todos os países europeus que eu converso, países no Japão, própria Austrália, né, ninguém esperava a calamidade e a inépcia com a qual o Brasil, o governo federal brasileiro, tratou dessa pandemia. Vai ser um case negativo, né? Vai ser um case no oposto. O que não fazer numa pandemia, né? O Brasil vai ser o livro-texto do que não fazer, né? Para fechar a entrevista, talvez existe alguma nota de esperança, Miguel? Existe. Eu continuo acreditando, né? Nós temos profissionais
cientistas, profissionais de saúde da mais alta categoria, né? O SUS tomou uma tsunami na face na primeira onda, está recebendo uma maior agora, é a nossa única barreira contra o caos completo. Ele está resistindo, mas ele precisaria de recursos, né? Precisaria de infusão de pessoal, nós temos aí um exército de médicos brasileiros formados no exterior que o lobby da medicina brasileira não permite que eles entrem na linha de frente, e todos estão dispostos, a grande maioria está disposta a trabalhar. Existem formas, né, de fazer com que os diplomas sejam revalidados a nível estadual para colocá-los na ajuda, porque o Brasil está ficando sem médico, né? Imagine, o Brasil tem 45 mil médicos na área primária, se eu não me engano, tem 15 mil desses médicos brasileiros formados no exterior nesse momento no Brasil, é um terço do que nós tínhamos no começo da crise, e poderíamos, né, estar tirando vantagem do expertise desses caras. Tem caras formados nas universidades de Buenos Aires, da Espanha, da França, da Alemanha, dos Estados Unidos, e não podem praticar medicina aqui, o que é um absurdo, haja visto que nós estamos numa guerra, né? A minha esperança reside no fato de que nós temos a competência específica para vacinar e para cuidar das pessoas no Brasil, se a sociedade brasileira cair a ficha e se der conta que essa é uma guerra de extermínio. Essa é a maior guerra que o Brasil já enfrentou na sua história. Você tirar o genocídio indígena da colonização europeia e a escravidão, esse é o evento mais danoso do ponto de vista humanitário, de perda de vidas da nossa história. É uma guerra, como se nós estivéssemos na Segunda Guerra Mundial agora, ou na Terceira. E nós temos que assumir essa mentalidade de guerra. A sociedade brasileira tem que deixar o hedonismo de lado, porque o hedonismo no Brasil parece ser maior que o instinto de sobrevivência nesse momento. E isso está contribuindo para a catástrofe. Além do desmando do governo federal, a nossa atitude enquanto nação, enquanto sociedade, deixa muito a desejar, né, nesse momento. Então, eu acredito, desde que a gente mude o nosso mind frame aqui, né, o nosso compasso mental de como olhar para essa crise. Eu olho pela minha janela, eu estou há literalmente um ano, daqui um dia eu completo um ano de isolamento aqui no meu apartamento em São Paulo, e eu vejo pessoas fazendo festa nas casas delas, de madrugada, de noite. Eu não consigo acreditar, mas, né? Isso ainda acontece. E isso é a razão pela qual nós estamos, uma das razões pelas quais nós estamos nessa situação tão difícil, né? Sim. Obrigado, meu caro. Imagine, um prazer. Sempre que for necessário, conte comigo. Sim, 3 pontos, né? Obrigado, meu caro. Bom, não. Parte da coisa, do choque, é contar a verdade, né? Se a gente não dourar a pílula, fica pior. Tá certo. Eu espero, então, te encontrar, quem sabe presencialmente, para uma entrevista com outro teor, né, meu caro? Não, eu também espero. Tá difícil só falar de tragédia. É muito duro.